Nessa aula, a gente vai falar sobre base de dimensão. Vamos começar falando sobre dependência linear. Vamos fazer alguns exemplos e vamos ver algumas propriedades. Então, vamos lá para a aula. Dependência linear. Então, seja V um espaço vetorial qualquer, a gente vai dizer que um conjunto L de vetores contido no espaço vetorial é linearmente independente, a gente chama de LI, quando qualquer igualdade, qualquer combinação linear desses vetores igual ao vetor nulo do espaço vetorial, só é possível quando todos os escalares forem obrigatoriamente todos iguais a zero. Caso contrário, a gente vai dizer que esse conjunto é linearmente dependente, e a gente vai chamar ele de LD. Então, se você quer saber se um conjunto de vetores é linearmente independente ou linearmente dependente, você pega uma combinação linear dos vetores igual ao vetor nulo se todos os escalares forem zero, então o conjunto é LI. Caso contrário, vai ser um conjunto LD. Vamos fazer um exemplo. O conjunto S, o vetor -1 e 1 e o vetor 2 e 0. É LI. Então, sempre que você quer verificar se um conjunto é LI, você vai fazer sempre a mesma coisa. Você vai pegar a combinação linear. Então, eu vou pegar alfa vezes -1 e 1 mais beta vezes 2 e 0. E a gente iguala ao vetor nulo. O vetor nulo do R2 é 0 e 0. Então, daqui a gente tira o seguinte, que vai ficar menos alfa mais 2 beta e vai ficar alfa igual a zero. Então, daqui a gente vai montar um sistema. Qual o sistema? Menos alfa mais 2 beta igual a zero e alfa igual a zero. Como daqui a gente já tira que o alfa é zero, substituindo aqui vai ficar 0 mais 2 beta igual a zero. Então, daí a gente tira que beta é igual a zero. Então, a única chance para essa equação aqui é que o alfa seja igual ao beta, que seja igual a zero. Então, esses dois vetores são LI. Agora, a gente quer verificar se esse conjunto A é LI. Então, nós temos três vetores. Temos esse e temos esse. Então, a gente tem que pegar uma combinação linear deles três. Então, eu vou pegar alfa vezes 1 mais t, mais beta vezes t ao quadrado, mais θ, 2, mais t ao quadrado. Igual ao vetor nulo. Que é o vetor nulo dos polinômios? É 0 mais 0t mais 0t ao quadrado. Então, aqui a gente vai fazendo a distribuição, vai ficar alfa mais alfa t mais beta t ao quadrado. Aqui vai ficar mais 2θ mais 2θt mais θt ao quadrado igual a 0 mais 0t. Aqui a gente pode colocar, a gente tem esse termo independente e esse daqui, então vai ficar alfa mais 2 vezes θ. Aí aqui a gente tem o t aqui e temos o t aqui, então vai ficar alfa mais 2θ vezes t. E aqui nós temos o beta e o θ ao quadrado. Então vai ficar beta mais θ vezes t ao quadrado. Então aqui a gente vai montar o seguinte sistema. Alfa mais 2θ igual a zero. Alfa mais 2θ igual a zero. E beta mais θ igual a zero. Como essas duas equações aqui são iguais, então esse sistema se reduz a alfa mais θ igual a zero e θ mais beta igual a zero. Então aqui a gente pode escrever o θ como sendo menos beta. Então o alfa, que é igual a menos θ, então o alfa vai ser igual ao beta.
Então, isso significa dizer que para qualquer beta real que a gente escolha, se a gente pegar o alfa como sendo beta e o teta como sendo menos beta, essa combinação linear vai dar o vetor nulo. Então, esse conjunto aqui ele é um conjunto LD, porque para ele ser LI, a única solução possível para essa equação seria alfa igual a beta igual a teta igual a zero. Então, sempre que você quer verificar se um conjunto é LI ou LD, você pega uma combinação linear, iguala ao vetor nulo. Se a única solução para essa equação é que todos os escalares sejam zero, então você tem um conjunto LI. Caso contrário, você vai ter um conjunto LD. Agora vamos ver algumas propriedades. A primeira diz o seguinte, que se L é um conjunto finito em um espaço vetorial que contém um vetor nulo, então esse conjunto obrigatoriamente é LD. Então eu vou pegar L como sendo o conjunto dos vetores 1, o 2, até o N e o vetor nulo. Para a gente verificar se o conjunto é LI ou LD, a gente pega uma combinação linear. Então, eu vou pegar essa combinação linear dos vetores mais igual ao vetor nulo. Daqui a gente tira que, mesmo que todo alfa i aqui seja igual a zero, se o beta for diferente de zero, você ainda vai continuar com uma igualdade sendo válida. Então, isso significa dizer que mesmo o beta sendo diferente de zero e todos os alfas iguais a zero, então essa igualdade aqui ainda é satisfeita. Então, o conjunto é LI. Certo? Então, note que mesmo se o alfa 1 for igual ao alfa 2, que for igual ao alfa n, todos iguais a zero, e o beta for diferente de zero, ainda assim a equação 1 aqui é válida. Então, o conjunto L é LD. Propriedade 2. Se L é um conjunto formado por um único vetor e esse vetor é diferente do vetor nulo, então obrigatoriamente o L é um conjunto LI. Ou seja, um conjunto formado por um único vetor é sempre LI. Por quê? Porque se a gente pegar a combinação linear desse cara dando um vetor nulo, a gente já viu uma propriedade que quando um escalar vezes um vetor é igual ao vetor nulo, então é porque o vetor é o vetor nulo ou o escalar é o zero. Como, por hipótese aqui, o já é diferente do vetor nulo, então obrigatoriamente o alfa tem que ser igual a zero. Ou seja, o conjunto formado apenas pelo vetor U é um conjunto LI. Propriedade 3. Se L é um conjunto LD em um espaço vetorial V, então um dos seus vetores é escrito como combinação linear dos outros, certo? Então a nossa hipótese é que esse conjunto é LD. Então isso significa dizer que se a gente pegar uma combinação linear desses vetores dando o vetor nulo, então pelo menos um desses alfas aqui, pelo menos um, vai ser diferente de zero. Então suponha alfa 1 diferente de zero. Então isso significa que se a gente multiplicar toda essa equação pelo simétrico de alfa 1, ou seja, a gente vai multiplicar por 1 sobre alfa 1, a gente vai obter o seguinte, vai ficar o 1 mais alfa 2 sobre alfa 1, o 2, mais alfa n sobre alfa 1,
o n igual ao vetor nulo. Passando todos esses vetores para o outro lado, a gente vai ficar com o 1 igual a menos alfa 2, alfa 1, o 2, mais alfa n sobre alfa 1 vezes o n. Então, o vetor U1 ele foi escrito como uma combinação linear dos outros vetores. Então, a gente demonstra. Propriedade 4. Se S1 e S2 são subconjuntos finitos e não vazios de um espaço vetorial V, se o S1 está contido no S2 e o S1 é LD, então o S2 também será LD. Então, eu vou supor, certo? A gente tem que os dois conjuntos são finitos. Então, eu vou dizer aqui que o S1 é o conjunto formado pelos vetores V1, V2 até um VK. Como o S1 está dentro do S2, eu vou dizer que o S2 vai ter os mesmos vetores V1, V2 até VK e vai ter os vetores de U1 até o N. Então, por hipótese, qual é a nossa hipótese? É que esse conjunto aqui é LD, ok? E a gente quer mostrar, então, que esse daqui também é LD. Então, nós vamos pegar uma combinação linear igual ao vetor nulo. Então, vai ficar alfa1, V1, alfa2, V2, até alfa-k, VK, mais beta1, U1, mais beta-n, UN, igual ao vetor nulo. Agora, note que esse conjunto aqui, essa parte aqui, ela vai ser igual ao vetor nulo, sem que nem todos os alfas sejam iguais a zero. Então, mesmo que beta1 seja igual a beta2 e seja igual a beta-n, que seja todos iguais a zero, então, o que é que vai acontecer? Vai sobrar só esse cara aqui igual ao vetor nulo. Então, ainda assim vai existir um alfa aqui que é diferente de zero. Por quê? Porque esse conjunto aqui é um conjunto LD. Logo, portanto, o conjunto S2 é LD. Base. O que é uma base? Então, dado um espaço vetorial V, finitamente gerado, então uma base de V é qualquer conjunto B, que está dentro de V, que satisfaz duas condições. Primeiro, esse conjunto tem que ser LI, e segundo, esse conjunto tem que gerar o espaço vetorial V. Vamos fazer um exemplo. Vamos verificar se esse conjunto B é uma base de R2. Então, primeiro, vamos verificar se B é LI. Então, vou pegar uma combinação dos dois vetores igual ao vetor nulo. Então, daqui a gente já tira que vai ficar alfa mais beta e vai ficar alfa igual a vetor nulo. Então, daqui a gente já tira o seguinte sistema: alfa mais beta é igual a zero e o alfa é igual a zero. Mas se o alfa é zero, substituindo aqui, o beta também vai ser zero. Então, alfa é igual a beta, que é igual a zero. Então, esse conjunto é LI. Agora a gente vai verificar se esse conjunto gera o espaço. Nesse caso, o espaço quem é? É o R2, certo? Então, para ele gerar o R2, o que é que tem que acontecer? Para qualquer vetor em R2,
você tem que ser capaz de encontrar um alfa e um beta, de maneira que o vetor xy tem que ser escrito como combinação linear desses dois. Então, eu vou pegar qualquer vetor aqui em R2, o vetor xy. Então, daqui a gente tira que alfa mais beta e alfa é igual a xy. Então, a gente monta o seguinte sistema: alfa mais beta igual a x e alfa igual a y. Daqui a gente já tira que o alfa é y. Se o alfa é y, o beta é igual a x menos alfa. Então, o beta vai ser x menos y. Então, qualquer que seja o x e o y, certo? Qualquer que seja o vetor no R2 xy, se eu escolher o alfa como sendo y e o beta como sendo x menos y, então essa combinação vai dar exatamente o vetor xy. Então, isso significa dizer que o conjunto B, certo? O conjunto de todas as combinações lineares de B vai gerar o vetor, o espaço vetorial V.